Durante toda a nossa história, a humanidade olhou para as estrelas com um misto de admiração e curiosidade, imaginando que tipo de mundos poderiam orbitar aqueles sóis distantes. Por muito tempo, a nossa única referência de sistema planetário era o nosso próprio lar cósmico, o Sistema Solar. Crescemos estudando as tempestades de Júpiter, os anéis de Saturno, a vastidão vermelha e desértica de Marte e as temperaturas escaldantes da superfície de Vênus. Por mais hostis que esses nossos vizinhos celestes possam parecer, eles nos deram uma falsa sensação de normalidade. Acreditávamos, de certa forma, que o resto do universo seguiria um padrão semelhante, com mundos rochosos próximos às suas estrelas e gigantes gasosos orbitando a uma distância segura e fria. No entanto, quando a tecnologia finalmente nos permitiu espiar além do nosso quintal cósmico, a realidade se revelou infinitamente mais estranha, caótica e aterrorizante do que a mais ousada ficção científica poderia prever. O universo não é apenas um berçário de mundos amigáveis. Ele é, em grande parte, uma fornalha de horrores atmosféricos e planetas que desafiam a nossa compreensão da física e da química. A verdadeira revolução na astronomia começou na década de 90, quando detectamos os primeiros exoplanetas, que são os planetas localizados fora do nosso sistema solar, orbitando outras estrelas na Via Láctea. Desde então, graças a telescópios espaciais como o Kepler, o Hubble e, mais recentemente, o poderoso telescópio espacial James Webb, o nosso catálogo de exoplanetas cresceu para mais de 5.000 mundos confirmados. E o que descobrimos foi um espetáculo de horrores celestiais. Para entender a dimensão do pesadelo, precisamos olhar para um dos exoplanetas mais famosos e enganosos já descobertos. Classificado cientificamente como HD 189.733b, se você estivesse viajando pelo espaço e se aproximasse desse planeta, a sua primeira impressão seria de maravilhamento. Visto de longe, ele ostenta uma belíssima e profunda cor azul cobalto, que lembra muito o nosso próprio planeta Terra visto do espaço. Um observador desavisado poderia facilmente imaginar que aquela esfera azul abriga vastos oceanos de água líquida, ilhas paradisíacas e talvez um clima ameno e acolhedor. Mas as aparências enganam brutalmente. Aquele azul profundo não é o reflexo de um oceano amigável, mas sim a assinatura de um dos climas mais letais já registrados na história da exploração espacial. O planeta HD 189.733b é um gigante gasoso, ligeiramente maior que Júpiter, mas orbita a sua estrela-mãe a uma distância absurdamente próxima. Ele está tão perto do seu Sol que completa uma órbita inteira, ou seja, um ano inteiro naquele planeta em apenas 2 dias terrestres. Essa proximidade extrema cria um fenômeno gravitacional conhecido como acoplamento de maré, o mesmo fenômeno que afeta a nossa Lua. Isso significa que o planeta não gira em torno do seu próprio eixo em relação à estrela. Ele mostra sempre a mesma face para o seu Sol, enquanto o outro lado permanece mergulhado em uma escuridão eterna. O lado iluminado é bombardeado impiedosamente pela radiação estelar, atingindo temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, calor mais do que suficiente para derreter rochas e metais. Essa diferença absurda de temperatura entre o lado perpetuamente quente e o lado perpetuamente frio cria um gradiente de pressão atmosférica colossal. O resultado são ventos globais implacáveis que sopram do lado diurno para o lado noturno na tentativa de equilibrar a temperatura do planeta. E não estamos falando de furacões terrestres. Os ventos neste planeta atingem a velocidade alucinante
de 8.600 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. Se você estivesse lá, não ouviria a tempestade chegando, porque os ventos viajariam muito mais rápido do que o próprio som da destruição. Mas o verdadeiro horror deste mundo azul não está apenas na velocidade do vento, mas no que esse vento carrega. A atmosfera do planeta é rica em partículas de silicato, a mesma substância que compõe a areia e o vidro. Devido ao calor extremo, esses silicatos se condensam na atmosfera, formando nuvens escaldantes. E quando chove, não chove água, chove vidro derretido. E devido à velocidade supersônica dos ventos, essa chuva de vidro não cai verticalmente, ela é disparada na horizontal, como bilhões de lâminas transparentes, cortando a atmosfera em uma tempestade perpétua e dilacerante. A cor azul que vemos de longe é, na verdade, a luz das estrelas sendo refletida por essas partículas microscópicas de vidro estilhaçado, suspensas em ventos de força indescritível. Se o HD 189.733b representa a fúria e o caos, há outros mundos que encarnam o medo primordial da humanidade, o medo da escuridão absoluta. A 750 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Draco, existe um gigante gasoso do tamanho de Júpiter, conhecido como TRES 2b. Este é, oficialmente, o planeta mais escuro já descoberto em todo o universo observável. Para contextualizar, o planeta Júpiter, no nosso sistema solar, é coberto por nuvens de amônia, que refletem cerca de 1/3 da luz solar que atinge a sua superfície. Até mesmo o carvão mineral mais escuro que temos na Terra reflete cerca de 10% da luz que incide sobre ele. O planeta TRES 2b, no entanto, reflete menos de 1% da luz de sua estrela. Ele absorve mais de 99% de toda a radiação luminosa que o atinge, tornando-o significativamente mais escuro do que o carvão, ou a tinta acrílica preta mais pura já fabricada pela humanidade. Se você pudesse pairar perto deste planeta, não veria uma esfera majestosa, iluminada. Você veria um buraco negro no espaço, uma silhueta de vazio engolindo a luz das estrelas ao fundo. Os astrônomos ainda debatem os motivos exatos de tamanha escuridão. A teoria predominante sugere que a atmosfera do planeta é completamente desprovida das nuvens reflexivas que vemos em outros gigantes gasosos. Em vez disso, a sua atmosfera superaquecida é composta por elementos químicos exóticos que são extremamente eficientes em absorver a luz, como o sódio e o potássio vaporizados, além do óxido de titânio gasoso. Como o planeta orbita a uma distância minúscula de sua estrela, a uma distância de apenas quase 5 milhões de quilômetros. A sua atmosfera é literalmente cozida a quase 1000 graus Celsius. É aqui que o TRES-2b se torna ainda mais perturbador. Devido a esse calor infernal, o planeta não é totalmente negro e invisível. Assim como a resistência de um forno elétrico ou uma peça de metal retirada de uma forja adquire um brilho avermelhado por causa do calor extremo, esse planeta escuro emite um brilho vermelho fraco, fantasmagórico e sinistro. Ele flutua no vazio como uma brasa moribunda, um mundo de sombras e calor letal, onde nenhuma luz consegue escapar de sua atmosfera densa e asfixiante. Mas o universo reserva surpresas ainda mais melancólicas do que gigantes gasosos ferventes. Em nossa concepção tradicional de astronomia, um planeta é, por definição, um corpo celeste que orbita uma estrela. A estrela fornece a gravidade que o mantém no lugar e a energia que o ilumina e o aquece. No entanto, os cientistas descobriram uma classe de mundos que quebra essa regra fundamental.
são os chamados planetas interestelares, mais conhecidos como planetas órfãos ou errantes. Estes são planetas que não possuem uma estrela hospedeira. Eles vagam solitários e à deriva pelo vácuo escuro e congelante do espaço interestelar. Acredita-se que não estamos falando de uma pequena anomalia. Estimativas recentes sugerem que podem existir bilhões, talvez até trilhões de planetas órfãos apenas na nossa galáxia, a Via Láctea. Eles podem superar em número as próprias estrelas. O destino desses mundos solitários é uma tragédia em escala cósmica. A grande maioria deles não se formou isolada no vácuo. Eles nasceram em sistemas solares jovens, em meio a discos protoplanetários giratórios, cheios de gás, poeira e outros planetas em formação. No entanto, os primeiros milhões de anos de um sistema estelar são períodos de intenso caos gravitacional. À medida que os planetas crescem e suas órbitas se cruzam, eles entram em violentos cabos de guerra gravitacionais. Em muitos casos, um planeta menor é arremessado para fora do sistema planetário pela força gravitacional de um gigante gasoso vizinho, como um estilingue cósmico invisível. Uma vez ejetado de sua órbita original, o planeta é banido para sempre de sua estrela-mãe. Ele entra na vastidão infinita do espaço interestelar, onde não há estações do ano, não há luz do dia e não há amanhecer. A sua superfície congela rapidamente à medida que ele mergulha em temperaturas próximas ao zero absoluto. A atmosfera entra em colapso, congelando e caindo sobre a superfície como neve sólida. Eles são os fantasmas definitivos da galáxia, viajando na mais profunda escuridão, iluminados apenas pela fraca luz de estrelas distantes que parecem nada mais do que grãos de poeira luminosa no horizonte. No entanto, mesmo nesses mundos mortos e banidos, há espaço para a mais bizarra das ironias cósmicas. Alguns astrofísicos teorizam que se um planeta órfão for suficientemente grande e tiver uma atividade vulcânica interna forte, o calor gerado pelo decaimento radioativo de seu núcleo e pela pressão geológica pode ser preservado sob uma espessa crosta de gelo. Nesses mundos mergulhados na escuridão eterna, debaixo de quilômetros de gelo maciço, poderiam existir oceanos de água líquida aquecidos por fontes hidrotermais subaquáticas. É um cenário assustadoramente provável de que a vida possa existir nesses planetas errantes, evoluindo na escuridão completa do oceano abissal, completamente alheia ao fato de que seu mundo não tem um sol e viaja sem rumo pelo vazio galáctico. Seriam ecossistemas cegos, sustentados puramente pelo calor geológico, sobrevivendo nas entranhas de um mundo que foi expulso para morrer. Para completar esta galeria de pesadelos espaciais, não podemos deixar de mencionar os mundos de temperaturas absurdamente extremas, onde a própria química da matéria entra em colapso, como é o caso do exoplaneta WASP-76b, localizado a 640 anos-luz de distância. Este gigante gasoso é o palco do clima mais metálico de que se tem notícia, assim como o HD 189.733b, ele está acoplado pela força de maré à sua estrela. O lado diurno de WASP-76b é tão insuportavelmente quente, alcançando temperaturas que ultrapassam os 2.400 graus Celsius, que moléculas não conseguem se manter unidas. O calor é tão agressivo que vaporiza metais. Lá, o próprio ferro encontrado na atmosfera ferve e se transforma em gás. Os ventos violentos do planeta transportam essa névoa de gás de ferro do lado intensamente quente e iluminado para o lado noturno, onde as temperaturas caem para cerca de 1.500 graus Celsius. Essa queda de temperatura é o suficiente para que o gás de ferro se condense e forme nuvens pesadas e escuras. E assim, no lado noturno desse planeta infernal,
cai uma tempestade incessante de gotas de ferro líquido derretido. É um mundo de escuridão relativa, iluminado apenas pelo brilho das tempestades de metal derretido, caindo de volta à atmosfera profunda. Todas essas descobertas pintam um quadro muito diferente daquele universo tranquilo que imaginávamos. A busca por exoplanetas nos mostrou que a natureza é implacável e dotada de uma criatividade destrutiva formidável. O cosmos é um laboratório extremo de física e química, onde regras que conhecemos na Terra são levadas aos seus limites absolutos. A existência de mundos onde chove vidro na horizontal, planetas escuros, como o carvão, que emitem um brilho de calor fantasmagórico, esferas errantes, congeladas, vagando pela eternidade, e tempestades de ferro líquido, serve como um poderoso lembrete da nossa própria fragilidade. Diante da imensidão de exoplanetas bizarros e mortais, a Terra deixa de ser apenas um lugar comum. Ela se revela como uma exceção incrivelmente rara, uma joia frágil e perfeitamente equilibrada, protegida por uma fina camada de atmosfera que nos separa de um universo onde o pesadelo é, na verdade, a regra absoluta. Entender a hostilidade lá fora é, antes de tudo, aprender a valorizar o milagre improvável da nossa própria existência aqui dentro.